Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso ensinamento através do livro de Génesis. Estamos no meio deste capítulo 41. Lembra-te, José, ele estava na prisão. Como o homem culpado, mas foi inocente, como Jesus, mas também fez interpretação do sonho do copeiro, também este padeiro, mas depois de tempo, a Bíblia diz 2 anos, Faraó, rei de Egito, também ele sonhou. E ele chamou todos os homens, estes homens, profetas deles, não profeta de Deus. Ele chamou todos para dar interpretação a ele, mas eles não conseguiram. Este copeiro, ele disse, mas lembro-me, quando eu estava lá, na prisão, que houve hebreu lá, que sabia dar interpretação do sonho. E este faraó, ele chamou José e falamos muito. E quero repetir pela introdução. Quero dizer mais uma vez, não fica preocupado com este sonho, este profetizar, Deus está a dar-me língua especial, eu sou pessoa... Ei, Jesus em mim, devemos ser glorificados juntos. Quem está a receber glória deste sonho que é dado hoje no nosso dia? Deste dom especial? Outra coisa, quem está a receber glória? Vou dizer isto, Deus quer homem de Deus. Homem de Deus vai ter a capacidade de pregar a palavra, dando interpretação, dando significado de uma passagem, para ajudar a pessoa a ganhar entendimento da palavra. Depois da pregação de um homem verdadeiro de Deus, o povo vai sair pensando, mas Deus falou com o meu coração. Não vão sair dizendo, aquele homem é um homem muito especial de Deus. Jesus quer ser glorificado. Deve ser a nossa tarefa, objetivo. Por guardar este Bíblia em mão, eu devo ter desejo, ajudar outros a reconhecer, há um Deus verdadeiro, um Jesus Cristo, mediador entre Deus e homem, um Salvador. Deus manifestado em carne. Deve ser o meu objetivo. Mas José, ele está aqui, mas ainda não chegou à presença de Faraó. Mas estamos no meio desta história e vamos abrir as nossas Bíblias. Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41, vou ler versículo 9 a 13, simplesmente, já limos estas, quero dar-te pouco contexto. Versículo 9 diz, então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo, das minhas ofensas me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do capitão de guarda, a mim e ao padeiro mor, 11, então tivemos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, daquele homem Heber. Chamamos ele, penso que Gênesis capítulo 9, primeira vez, mas a genealogia de Sem, filho de Noé, depois de deixar aquela arca depois do dilúvio. Versículo 12, estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão de guarda, e contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou a cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo e ele foi enforcado. Então, simplesmente copeiro mor
ele queria dizer, Faraó, meu chefe, eu lembro-me, um dia eu encontrei-me com um homem que tem capacidade de dar interpretação de sonho. Então, mas Faraó, ele ficou muito interessado. Vamos continuar, mas vou ler muitos versículos como a nossa passagem aqui. Vou ler versículo 14 a 36. Mas alguns destes versículos são uma repetição destes sonhos de Faraó. Lembra-te, ele sonhou sobre 7 vacas formosas. Também 7 espigas cheias. Dois sonhos diferentes, mas José vai dizer, mas estes sonhos são o mesmo. Também depois de 7 vacas formosas, 7 vacas feias. Também estas 7 espigas cheias, depois 7 espigas miúdas. Então, fracas, vou dizer. Mas então, 2 sonhos mais 7 anos de prosperidade e 7 anos de fraqueza. Vamos achar isto com a nossa leitura. Vou começar versículo 14 até 36. A Bíblia diz: Então mandou Faraó chamar a José e o fizeram sair logo do cárcere e barbeou-se para entrar na presença do rei. Ele fez isto, foi costume deles também, e mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: Eu tive um sonho e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvir dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Muito humilde este José. Ele não queria honrar. Ele não queria ser honrado como homem sonhador. Profeta. Aquele homem, muito homem especial de Deus. Deixa isto. Deve humilhar-se e servir Deus. Fecha a boca. Tu não és importante. Nós não conseguimos chegar aos pés de José para fazer comparação com ele. Ele foi muito melhor do que você. Eu também. Do que você também. Cuidado. Cuidado. Tu não és especial desta maneira. Sim, somos especial da maneira que Jesus morreu por nós. Podemos ser especial por matar velho homem e viver para Cristo. Mas cuidado, porque a característica desta era, há pessoas cheias de pecado. Também cristãos, sim. É necessário procurar Deus. Sim. Marco não pode dizer, já casou com mulher? Paulo não. Jeremias não. Por causa de devoção, Paulo é figura deste 144 mil. É característica destes homens, Jeremias, antes, no fim da idade, antes de julgamento de Deus chegar. Eu não sou dia hoje, mas eu casei. Não estou a culpar ti. Simplesmente eu quero te entender. Não é José. Cuidado. Cuidado. Versículo 16 novamente. E respondeu José a Faraó dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. 19. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. 20. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas e entravam em suas
entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado, porque o seu parecer era feio, como no princípio, então acordei. 22. Depois vi meu sonho, e eis que o mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isto aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. 25. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer mostrou-o a Faraó. Faraó ficou interessado. Ele está a mostrar a mim. Estou pronto. 26. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias à vista e magras que subiam depois delas são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho a dizer a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou-o a Faraó. 29. E eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois destes, levantar-se aos 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. 32. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó é porque esta coisa é determinada por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó previna-se agora de um homem entendido e sábio e ponha sobre a terra do Egito. Faça isto, Faraó, e ponha governadores sobre a terra e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntam toda a comida destes bons anos que vêm e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. 36. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pareça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Então, José, ele chegou, Deus deu José interpretação, ele deu honra e glória a Deus, contou a significação destes sonhos e disse, mas é necessário achar homem fiel, mas aquele homem vai ser José mesmo, hein? É muito bom. Deus está a organizar tudo para José entrar e ser usado de Deus nesta tarefa. Então, versículo 14 diz, então mandou Faraó chamar a José. Vamos ler Génesis capítulo 41, versículo 46. A Bíblia diz, e José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó. 30 anos de idade, como jovem quase, hein? Mas é interessante, é a mesma idade de Cristo quando ele começou o ministério público dele. Mas isso é José sendo manifestado publicamente. Vamos ler Lucas capítulo 2. No Novo Testamento, estas coisas não são escritas por acidente. Lucas capítulo
2, e vou ler versículo 23, a Bíblia diz: segundo o que está escrito na lei do Senhor... desculpa. Versículo errado, Lucas capítulo 3, versículo 23. Então, a Bíblia diz: e o mesmo Jesus começava a ser a quase 30 anos de idade, sendo como se cuidava filho de José e José de Eli. Então, mas está a mostrar quando ele iniciou o ministério público dele, a cerca de 30 anos de idade, mesmo de José. Lembra-te, vamos achar muitas figuras de Jesus Cristo como José neste capítulo. E também um destes é a idade dele. Mas, não somente isto, versículo 16. Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Humilde José. Novamente achamos este humilde José dando glória a Deus, como Daniel fez. Daniel capítulo 2, versículo 30. Não vou ler, simplesmente Daniel disse: a interpretação pertence a Deus. Ele deu honra, ele deu glória a Deus. Então, não somente isto, mas simplesmente versículo 17 a 24 é uma repetição daquele sonho. Aquele sonho de Faraó. Ele já contou esta história, mas conta novamente. Não vamos estudar estes versículos muito, mas José deu a interpretação. Ele adicionou poucas palavras adicionais em versículo 19 e 21. Não é grande questão. Mas vou dizer isto: José é como profeta aqui e também rei, porque ele reinou com Faraó deste assunto. Profeta e rei. Mas não achamos José como sacerdote. Samuel, na Bíblia, é sacerdote e profeta. Mas ele não é rei. Também Saul não era sacerdote, mas ele profetizou, ele era rei. Mas 3 homens com 3 posições de profeta, também sacerdote, também rei, são achadas na Bíblia. É Moisés, Davi e Jesus. Mas, do respeito de Moisés, vamos ler Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18, vou ler versículo 18. A Bíblia diz: eis, lhes suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca. Mas é profecia, profecia sobre Jesus, mas falando sobre Moisés. Profeta. Mas não somente isto, vamos ler Salmo, capítulo 99. Salmo 99, e quero ler versículo 6. A Bíblia diz: Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor, e ele lhes respondia. Moisés, chamado sacerdote aqui. Mas não somente isto, vamos ler Deuteronômio, mais uma vez, Deuteronômio 33. Moisés, já achamos profeta e sacerdote. Moisés, em Deuteronômio capítulo 33, vou ler versículo 4 e 5, a Bíblia diz: Moisés nos deu a lei como herança da congregação de Jacó, e foi rei em Jerusalém, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Rei em Jerusalém. Mas não foi estimado como rei quando o povo pediu rei, mas foi chamado rei aqui, antes da entrada deles nesta terra prometida. Ok, então Moisés, profeta, sacerdote, rei. Mas vamos ler do respeito de Davi, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2,
e quero ler versículo 30. A Bíblia diz: sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo. Mas está a falar do respeito de Davi. Ele é profeta neste versículo. Mas também vamos ler 1 Crônicas, capítulo 21. 1 Crônicas 21, e quero ler versículo 26. A Bíblia diz: então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo. Está a ver? Mas outros, como Saul, ele invocou o nome do Senhor, mas o Senhor não respondeu. Mas com Davi, ele disse: está a alcançar-me a minha palavra, a tua palavra, vou mostrar isto a ti. Ele respondeu a Davi. Então, mas sabemos que ele é rei também, mas simplesmente vou dar-te referência. Mateus capítulo 1, versículo 6 é boa referência. E já se gerou ao rei Davi, é simples desta maneira. Então, achamos isto com Moisés e Davi, profeta, sacerdote, rei. Mas também Jesus. Vamos ler João capítulo 4. João capítulo 4, quero ler versículo 44. A Bíblia diz: porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Ok? Está a ver? Jesus, profeta, não teve honra. Ele estava a testemunhar disto. Não somente isto. Salmo 110. Salmo 110. É salmo escrito sobre Cristo, mas versículo 4 diz: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Este Melquisedeque é um homem misterioso, mas achamos Jesus como sacerdote deste sacerdócio de Melquisedeque no livro de Hebreus, mas é mencionado aqui também Salmo capítulo 110. Mas não somente isto, Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, e vou ler versículo 6, a Bíblia diz: e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Mas não somente isto, versículo 16 também. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então este último pessoa que foi profeta, sacerdote e também rei, e também Senhor. É Jesus. Então, mas simplesmente queria mostrar isto. José, ele não foi rei, ele não foi sacerdote, mas profeta, e ele reinou com Faraó. Achamos ele nesta capacidade, mas ele é figura de Cristo como aquele rei, também como aquele profeta, mas não como sacerdote. Então, mas voltando a Génesis capítulo 41, mas versículo 29 e 30, a Bíblia diz: vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito, e depois delas levantar-se-á 7 anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Então, mas simplesmente estou a dar uma pequena explicação. Então, 7 vacas formosas e 7 espigas formosas são 7 anos de prosperidade, e 7 vacas feias e 7 espigas miúdas são 7 anos de fome. Versículo 32 diz: sonho foi repetido 2 vezes, porque é determinado por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Tudo isso é segundo o horário dele. Mas ele fez desta maneira.
Mas Deus vai repetir coisas algumas vezes, com várias razões, mas aqui ele está a repetir este assunto para dizer, mas é estabelecida, também está a aproximar. Vai acontecer em breve. Paulo, uma vez, ele orou 3 vezes ao Senhor, mas o Senhor negou 3 vezes. Depois Paulo disse, mas não continuou. Deus deu-me a resposta dele. E ele aceitou isto. Então, mas este horário está na mão de Deus. Versículo 33. Homem entendido e sábio era José. Mas vou dizer isto. Sabedoria é uma coisa. Entendimento é a capacidade de usar a sabedoria. Vamos ler Jó, capítulo 28. Quero mostrar-te, mas vai achar este entendimento usado como inteligência. Mas inteligência segundo a palavra dada de Deus. Devemos entender isto. Então, este Jó, capítulo 28, versículo 28, a Bíblia diz, e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Temor do Senhor é sabedoria. E apartar-se do mal é a inteligência. É uma coisa saber uma coisa, sabedoria, mas outra coisa é entender a maneira para evitar, neste caso, este mal. Mas, por ser entrar outra coisa como sabedoria. Vou evangelizar. Mas, sabedoria é uma coisa. Mas inteligência, ou por ser entendimento de usar sabedoria, é outra coisa. Então, mas José, ele teve sabedoria e ele sabia a maneira para usar isto. Então, mas homem entendido e sábio, versículo 33. Vamos ler também Provérbios, capítulo 1. Outra pessoa vai pensar, mas eu não sou muito sábio. Deve ler Provérbios. Ler e memorizar. Guarda este pensamento. Provérbios é pouco complicado. Não é possível ler o livro de Provérbios rapidamente. Porque é necessário não somente ler, mas meditar sobre este assunto. Para achar a aplicação de sua própria vida. Provérbios capítulo 1, versículo 1 a 3 diz, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras de prudência, sabedoria, também entendimento. Versículo 3, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Está a ver? Está disponível como este livro de Provérbios. Vamos ler capítulo 2 também. Vou ler versículo 10 e 11. A Bíblia diz, pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento, vou dizer entendimento, conhecimento, é a maneira de usar aquela sabedoria, for agradável à tua alma, o bom senso te guardará e a inteligência te conservará. Está a ver? É uma coisa receber a palavra, mas é outra receber entendimento e praticar esta palavra que já recebeu. Então, é importante ter ambos. José teve ambos. Então, está a dizer, homem entendido e sábio, sabedoria é uma coisa, mas José teve sabedoria mais também entendimento. Já disse isto, mas vou continuar. Génesis capítulo 41, versículo 34 e 36. Faça isto, Faraó, e ponha governadoras sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Então, José deu interpretação do sonho, mas agora ele está a dar instrução a Faraó a maneira para operar durante estes primeiros 7 anos para preparar. Também, versículo 36, assim será o mantimento para provamento da terra para os 7 anos de fome, para guardar durante aqueles 7 anos. Mas vou dizer isto, Egito vai ser abençoado através desta prova. Mas, na verdade, Deus está a organizar tudo
para guardar as bênçãos que já prometeu a Israel. Nós somos abençoados através dos judeus. Então, este plano, uma pessoa pode pensar, mas Deus está a proteger aquele povo porque eles vão ter comida todos os dias, mas vai ser difícil, mas Deus vai ajudar. Mas realmente, Deus está a operar lá para criar entrada do povo dele na terra prometida. Que vai acontecer depois de mais do que 200 anos. Mas com este êxodo de Egito e entrada da terra prometida. Então, mas é muito bom. Simplesmente vai acontecer segundo esta palavra que foi dito. Egito está a ser abençoado com isto para preservar Israel. Mas Deus vai operar com Israel novamente. Somos preservados agora. Esta idade da igreja é dada a nós para ser salvo agora. Então Deus vai voltar e lidar-se mais uma vez com Israel. É grande benção. Então vou continuar com este capítulo 41. Quero ler versículo 37 até 46, neste Génesis capítulo 41. Versículo 37 a 46. A Bíblia diz: E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fazer saber tudo isto, ninguém há tal entendido e sábio como tu. E é verdade. Deus não deu esta possibilidade a outro porque ele queria operar através de José para alcançar, para preservar este povo de Israel. Então, mais versículo 40. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. 41. Disse mais Faraó a José: Veja que te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José prisioneiro. E o fez vestir de roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha e clamavam diante dele: Ajoelhai! Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José, 44, Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou a José a Zafinate Paneia, e deu-lhe por mulher a Asinate, filha de Potifera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Então, mas simplesmente está a continuar com esta exaltação de José. Mas José, ele não pensava que, eu sou bom homem, José chegou a esta posição de exaltação por servir fielmente. Muitas pessoas desejam esta posição. Sim, eu sou pronto para reinar com Faraó. Mas elas ainda não aprenderam a servir. É grande vantagem de José, passando aqueles anos na prisão, também com Potifar, também, mas pastor fiel, como rebanho, depois de ser vendo dos irmãos dele. Então,
Simplesmente, versículo 38, Gênesis capítulo 41 diz, em quem haja o Espírito de Deus. Onde encontramos no Velho Testamento um homem com o Espírito de Deus nele? Mas normalmente é sobre a pessoa, mas pode ser Daniel é possibilidade. Mas não achamos esta expressão. Mas vou dizer isto, aquele Espírito Santo não entrou José para sempre, para ficar para sempre, mas achamos o Espírito Santo nele. Então, mas simplesmente ele foi usado de Deus, é uma expressão que é ligado com a nossa idade também. Mas lembra-te, Jesus, ele sempre obedeceu ao Pai, ele foi ungido. Vamos ler Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Ele foi ungido, a Bíblia diz. Hebreus capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz, amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Mas isso é ungir, não é o mesmo de habitar, mas com salvação, recebemos esta habitação do Espírito Santo, também pode ser ungidos também, porque a Bíblia diz, os salvos são ungidos pelo Espírito Santo. Mas também em Joel capítulo 3, vamos ler. Isso deve ser a nossa tarefa, ser cheio do Espírito Santo. Mas Joel capítulo 3, versículo 34 diz, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Jesus não recebeu o Espírito por medida, está a dizer que ele foi cheio do Espírito Santo. Mas é possível me ser cheio do Espírito Santo, achamos isto, mas isso acontece quando Marco esvaziou-se daquele velho homem, para Jesus viver através de mim. Sim, este Espírito de Deus é o Espírito de Jesus que entra em mim. Com salvação, mas ele pode estar lá, ele entra para sempre, mas não está a dar-me garantia que eu sou cheio do Espírito Santo. Mas Cristo, sim, porque ele sempre obedeceu o Pai. Então, deve ser o nosso objetivo, mas por dizer esta palavra do respeito de José, não é terminologia normal do Velho Testamento para ser pessoa cheia do Espírito Santo ou que tem o Espírito Santo dentro dele. Vou dizer desta maneira. Então, mas sim, mas nem ele disse em quem haja o Espírito Santo. Faraó disse isto, ele reconheceu isto. Então, vou continuar, versículo 39. Deus te fez saber tudo isto. Mas, este é José. Faraó está a reconhecer isto também, está a dizer, mas Deus fez isto. Porque, segundo a palavra de José, quando Daniel fez isto perante Nabucodonosor, ele reconheceu, mas tem Deus muito especial entre os deuses. Mas foi o Deus verdadeiro. Mas simplesmente ele está a dizer, Deus fez isto, ele deu isto a José, que é uma figura de Cristo. Vamos ler Joel capítulo 5 primeiramente. Joel capítulo 5 e quero ler versículo 20. A Bíblia diz, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Mas, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Então, mas ele mostrou estas coisas porque ele amou Cristo. Mas, vamos ler Joel capítulo 16. Joel capítulo 16 e quero ler versículo 15. É Jesus falando com os discípulos dele. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber
do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ele disse, vou contar isto a ti também. A pessoa que está a andar com Cristo, segundo o Espírito Santo, ele tem capacidade de receber coisas de Deus. Não, Marco, já disse, sonhos não pertencem ao nosso dia. Mas é possível Deus usar sonho quando a pessoa não tem a palavra? Penso que é possível. Mas temos a palavra? É a maneira dele para revelar. Ele falou como aqueles homens naquele caminho para e-mail. No fim, ele abriu os olhos deles para entender as Escrituras. Vamos ler Lucas capítulo 24. Hein? Desculpe, 23, desculpe. Então, não, é 24, desculpa, eu falei mal. Então, versículo 45. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Está a ver? Ele opera através desta palavra. Deve procurar Deus. Ele não dá este facilmente. Ele andaram com eles. Realmente ele queria achar uma coisa. Realmente eles querem esta palavra ou não? Jesus andando com eles. Vou dar-te isto. Mas realmente eles têm interesse. No fim ele disse, ok, vamos falar, mas vou continuar. Ele apresentou-se como homem, eles não reconheceram naquele momento que era Jesus. Ele disse, mas vou continuar. Mas eles disseram, não, fique conosco, janta conosco, queremos ouvir mais desta palavra. Eles constrangeram Cristo para jantar com eles. Eles queriam Cristo. Está a ver? Ele disse, mas eu vou abrir os olhos deles. Ele tem outro motivo. Eu quero andar também, Jesus. Sim. Mas no fim, Jesus acabou falando. Ele disse, mas vamos falar mais. Está bom. Eu sou um pouco cansado também. Vou dormir bem hoje à noite. Vamos falar mais. Ele continuou. Eles perderam a benção deles. Porque eles não tinham coração para coisas de Deus. Cuidado. Deus sabe o teu coração. Ele sabe o teu motivo. Como aquele pau. Hein? Muitos procuravam Jesus para receber pau. Mas quando ele deu palavra dura, não, nós não queremos aquela palavra. Sim, é exatamente como isto. Ele vai provar a nossa fé. Segundo o nosso desejo. Cuidado. Então, mas, simplesmente José é uma figura de Cristo, também Faraó, ele reconheceu, mas Deus está com aquele homem. Ele está com José. Versículo 39 também diz, ninguém há tal entendimento e sábio como tu. Já falamos sobre esta sabedoria e entendimento um pouco, mas vamos ler 1 Coríntios capítulo 1. Né? 1 Coríntios capítulo 1. E quero ler sobre cristal. Versículo 22 a 25. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas esta sabedoria é entendimento mundial de coisas desta terra. Gregos procuravam este tipo de sabedoria. Somos homens muito sábios. Mas, 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens.
Está a mostrar que Ele deu esta possibilidade desta sabedoria de Deus através de Cristo. É simples. Este mundo está a procurar sabedoria profunda. Deus disse, não. É simples estar em Cristo. É simplesmente confiar nele. É simples. Mas o mundo não quer saber desta maneira. Vamos ler o versículo 30 neste mesmo capítulo. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, esta justiça de Deus, e santificação e redenção. Mas sabedoria. Está a dizer o que, Marco? Está a dizer com Cristo, com o entendimento deste plano, eu posso confundir os mais sábios do mundo porque eu estou a entender a simplicidade da salvação, a simplicidade deste amor de Deus que está em Cristo. Eu entendo isto, eu tenho isto. Está a ver? Está a dar-me a sabedoria de Deus nesta salvação. É muito bonita o que Deus fez. Vamos ler também Colossenses capítulo 2. Hein? Colossenses capítulo 2. E vou ler versículo 3. A Bíblia diz: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Está a dizer em Cristo há tesouros. Tesouros de sabedoria e ciência. Esta sabedoria verdadeira, que não é sabedoria mundial, é disponível somente através de Cristo. Eu prego com força sobre esta salvação, a simplicidade da salvação. Por que, Marco? Porque eu quero te entender. Salvação não vem pelas obras. Eu quero te entender a simplicidade da salvação, que é disponível por ter fé nele. Não há nada mais. Deus não quer o meu serviço quando eu penso que é necessário me fazer isto, ou Deus não vai aceitar-me. Não. Isso não é o plano dele. Ele quer te confiar em Cristo. Receber, confiar completamente nele. Eu posso descansar. Deus vai ajudar-me. Ele vai cuidar por mim. Eu acredito isto. Ele vai ajudar-me. Vou dizer isto. Ele fez grande sacrifício na cruz. Fez tudo para dar-me salvação. Eu sou salvo completamente hoje por causa de Cristo. Completamente. Não 50% depende da minha obra, ou 90% ou qualquer outro. 99%, mas com uma obra. Não. Eu sou 100% salvo porque eu tenho Cristo. Quem tem o Filho, tem a vida. Eu tenho isto. Então, Marco, é necessário trabalhar? Não é necessário. Mas é necessário. Vou dizer isto. Não é necessário do respeito de ganhar salvação. Não. Porque eu já sou salvo. Mas é necessário porque amor requer isto. Como é possível me dizer eu sou cristão e não viver para honrar Cristo como a minha vida? Não é possível. Então, mas quando esta Bíblia está a falar sobre esta sabedoria, simplesmente quero te entender esta perspectiva. Deus é simples. Esta salvação é simples. Esta simplicidade da salvação confunde o mundo. Elas desenvolvem muita religião para tentar alcançar Deus. Mas esta religião não é nada. Há caminho que parece bom a um, mas o fim delas são os caminhos da morte. Espero que tenha Cristo. Espero que está a entender esta sabedoria verdadeira de Deus, que é disponível em Cristo. Ele quer o teu serviço. Ele não vai forçar-te. Ama Ele. Ama o que Ele fez na cruz. Deve servir. Não para ganhar nada.
Tu não é mais salvo por servir mais. Mas quero te guardar este pensamento. Vamos continuar com o resto desta história de José perante Faraó, como a nossa próxima vez. É muito bonita. Estas figuras de Cristo que achamos neste homem José, por ser jovem de José, mais de 30 anos de idade. Vamos falar mais sobre isto na nossa próxima vez. Até aquela vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.